Olá, está no ar o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, estarei trazendo um novo conteúdo para você. Bom, antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você que está aqui no nosso canal, já se inscrever no canal, dar o seu like, apertar o sininho para você ser um dos primeiros a assistir cada conteúdo que é publicado aqui. Enfim, tudo que é feito aqui é para você. E hoje a pauta, nós vamos estar aqui falando de algo que entra em discussão em relação às gerações. E nada mais, nada menos do que o queridíssimo César Romão vai estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento, ele que é muito conhecido pelas suas obras, palestrante, enfim. César Romão, seja muito bem-vindo ao Pautas da Tarde, tudo bem com você? Tudo bem, minha querida amiga Sônia Nogueira, prazer estar com você, acompanhando aqui o seu sucesso e, claro, agora fazendo parte dele, né? Fico mais feliz. Ah, César, você é um queridíssimo, eu que agradeço por você se permitir estar aqui contribuindo com o seu riquíssimo conteúdo, com a sua experiência, com a sua bagagem, enfim, eu só tenho que agradecer. César, antes de nós começarmos aí com a nossa pauta de hoje, eu vou pedir, lógico, né, para você se apresentar, falar, né, um pouco da sua trajetória profissional, para que as pessoas, elas conheçam, né, e saibam o embasamento, né, que você tem suficiente para estar falando dessa pauta que nós vamos estar apresentando aqui hoje. Tá bom, Sônia. Bem, eu sou escritor, eu tenho ao longo da carreira 25 livros escritos. Eles estão em mais de 50 países hoje, países como Rússia, Alemanha, Itália, entre outros, e também palestrante. O sucesso dos livros me levou para o palco das palestras. Então, hoje, eu tenho uma carreira também voltada a palestras de liderança, motivação, gestão, crescimento humano, e com uma agenda abençoada, graças a Deus. Nossa, realmente, né? Que maravilha! Bom, a nossa pauta de hoje, ela fala de um assunto que eu acredito que quem está em casa nos acompanhando, se não ouviu falar, hoje vai estar ouvindo aqui um pouquinho sobre esse tema, esse assunto, e entender, ter um pouco aí dessa compreensão. Tem uma matéria aqui que você que está em casa, se você procurar, você vai encontrar. É um assunto que é realmente falado, e ele fala da seguinte maneira: desafios gerados pela convivência de diferentes gerações no ambiente de trabalho. É lógico, não é só no ambiente de trabalho, porque aqui também a gente fala que é da vida. Mas enfim, o nosso trecho principal, o nosso ponto de partida. Dependendo do seu ano de nascimento, cada pessoa vai pertencer a uma determinada geração. No entanto, isso não tem relação apenas com a idade. A geração X, assim como a Y, a Z e o Baby Boomers, representam hoje uma boa parte do mercado de trabalho e possuem formas diferentes de encarar e conduzir essa relação. Mesmo assim, elas precisam trabalhar juntas de forma cooperativa em prol de suas empresas, o que às vezes pode resultar em alguns conflitos geracionais. Uma liderança da geração X, por exemplo, pode ter problemas ao lidar com um trainee da geração Z, simplesmente por não entender o seu universo. Ao mesmo tempo, se um baby boomer nascido entre 1945 e 1960 está tentando voltar ao mercado de trabalho, ele pode enfrentar uma série de dificuldades em relação à tecnologia e novas ferramentas. A verdade é que cada geração possui suas próprias particularidades, dificuldades e conhecimentos. Bom, acredito que aqui esse trechinho é o suficiente para nós extrairmos aqui a nossa pauta de hoje. De fato, estes desafios, eles existem? Sônia, a gente precisa voltar no tempo um pouquinho, voltar ao final da guerra, Segunda Guerra Mundial, em 1945. Quando os soldados, aliás, voltaram aos seus países, houve uma explosão de nascimento de criança nesses países.
Inglaterra, nos Estados Unidos, todos os países aliados. E essa explosão de nascimento de crianças foi tão grande, né, que eles falaram, olha, nós estamos, nos noticiários, né, estamos tendo uma explosão de bebês. Nascido aí, desta forma, pela mídia, o termo baby boomer, explosão de bebês. E aí, essa geração que nasceu em 1946, 47, né, até 1960, foi chamada de baby boomer. Eles classificaram. Por que a geração? Né? Porque a geração é marcada a cada 20 anos, 25 anos no máximo. Né? Eu mesmo sou baby boomer. Então, eu nasci em 59, ainda pertenço à geração baby boomer. Passados os outros 25 anos, o que foi feito? Né? Foi classificada uma outra geração, a geração X. O americano fala X, a gente fala aqui X. Então, a geração X. Qual é a geração X? A geração X é aquela que viu o nascimento do computador, né, do PC, na realidade. Após 25 anos veio a geração Y. A geração Y já viu o notebook, o disquete. Aí veio a geração Z, que houve um acréscimo de tecnologia, né, o celular, o smartphone. Hoje nós estamos na geração Alpha, que é uma geração mais descolada, né? Uma geração menos compromissada com tudo, muito voltada à saúde, ao esporte. Mas eu sou um pouco crítico à maneira que se usa para classificar as gerações. E depois da geração Alpha, o que virá? O Alpha é o alfabeto grego, né? Alpha, aí vem Beta, Gama, e vai por aí, nós teremos as futuras gerações. E eu chamo também de geração silenciosa a geração que nasceu antes de 45, que é a geração que praticamente daqui a pouquinho já nos deixou, né? Já não vai existir mais. E logo depois dessa geração, entre o Baby Boomer e a geração X, tem a geração que eu classifico como a geração forjada no aço. O que é a geração forjada no aço? É aquela que fez o que nenhuma das gerações fez. Ela deixou legados. A geração forjada no aço deixou legados que nós estamos usando até hoje. Uma vez numa universidade, um garoto disse assim, mas nós deixamos aqui, vamos deixar para vocês as gerações dos aplicativos. Eu falei, pois bem, mas essa universidade tem 200 anos. Será que o seu aplicativo vai durar 200 anos? Ele vai conseguir servir a sociedade por 200 anos? Então eu tenho não é uma crítica, né? Um contraponto em relação a essa classificação de gerações, que eu não sou favorável a classificar gerações pelo momento tecnológico dela. Eu sou classificado. Eu sou a favor de classificar gerações pelo legado que essa geração deixou. Por quê? Porque é isso que permanece. Muitas coisas que a geração Z, por exemplo, criou, a geração Alpha está criando, não é um legado, são movimentos, são fases transitórias. Isso tudo vai passar e de repente você vai se olhar e dizer assim, puxa, mas o que a geração A deixou para a geração Alpha deixou para a gente? É muito importante isso, Sônia, porque nós somos construídos pela nossa história. Então, que história que nós estamos deixando? Então, a minha geração, a geração do Bill Gates, o que ela deixou? A sua geração, esse é o legado. O Bill Gates, na verdade, revolucionou o planeta, né, com as suas ideias, né, como está fazendo agora o Elon Musk, que é da geração Z, se não me engano, pela idade. Eu sou de 84 e pela qualificação eu sou da geração Y. Eu não acredito que quem está aí nos meados de 30 e poucos anos, eu estou com 40, então quem está com 30 e poucos anos, aí 36, 37, é bem dessa geração, né?
Mulher que entrega a idade assim, ao vivo, para milhares de pessoas, é poderosa. Eu sou feliz com a idade que Deus me dá, todos os dias. Eu chamo de mulher resolvida, isso é muito bom. É verdade, eu falo assim, gente, estou feliz com a idade que Deus me deu, assim, tenho orgulho, quanto mais anos de vida Deus me der, de vida Deus me der, eu sou grata, eu sou feliz, porque olha só o tanto de coisa legal que dá para a gente estar realizando. Parabéns, viu? É? E nós temos que repensar tudo isso nessa classificação e colocar o legado da geração. Hoje, por exemplo, entre os conflitos que você citou, você pega a geração alfa hoje, por exemplo, é uma geração que não tem compromisso. É uma geração que quer crescer rápido sem trilhar o caminho. Ela quer chegar no destino sem caminho. É uma geração impaciente. E é uma geração um pouco fantasiosa, né? Desconectada da realidade. Esse mundo que a gente está vivendo hoje, na minha opinião, de mídia social e tudo isso, que a gente acha que é uma coisa sensacional, para mim é um pouco fantasioso. Se você fizer uma análise da mídia social, você vai ver que existe um percentual muito alto do que não é realidade, né? Que as coisas não são bem... A começar pelas fotos, né? Então, as fotos são sempre incoerentes com a realidade. É fantasioso, na verdade, né? Eles criam algo que não é alcançável, vamos dizer assim. Eles buscam uma perfeição que não existe e querem tudo muito prático, sem passar os processos, sem passar os desafios dos processos. Vislumbram aquele sucesso sem ter construído uma maturidade no processo, né? Eu vejo muito hoje, por exemplo, tem muita gente que me procura, né? Eu faço também mentoria de carreira, treino palestrantes, mentoria de autores, né? E por incrível que pareça, eu tenho gente que me procura e fala assim: Romão, eu queria fazer uma mentoria porque eu quero ser escritor. Eu falo: você escreveu um livro? Não, eu não tenho nem ideia ainda do que eu vou escrever, mas eu queria escrever. Então, olha só como as pessoas querem chegar no destino sem cumprir o caminho, essa geração alfa. É certo ou errado? A gente não está discutindo se é certo ou errado. Sim. A gente está discutindo a construção de uma sociedade, a construção de uma nação, né? Vamos pensar no nosso país aqui, né? E até uma colaboração com o mundo. É muito interessante hoje, quando eu encontro jovens da geração alfa que querem construir um legado. Aí eu falo: você vai ser meu aluno, né? Você pode ser meu aluno. Você quer construir um legado, você quer construir uma história. Não é uma história para você se valorizar, para você, né? A geração alfa hoje também, ela é marcada por algumas coisas muito interessantes, né? Então, essa turma que anda de garrafa Stanley, essa turma que... Eu tenho no escritório a geração alfa, né? A primeira coisa que a geração alfa aqui no escritório fez, quando entrou, foi tirar o meu filtro de barro e me dar de presente uma garrafa da Stanley, né? E a gente, eu sou muito adaptável, né? Essa geração nossa, a geração Baby Boomer, a geração X, até a sua geração Y, é uma geração muito adaptável. Tem muita gente que se ofende. Você vai tirar o filtro de barro para te dar uma garrafa Stanley, né? Mas eu acho que nós temos que continuar assim. A geração Baby Boomer, X e Y, é a mais adaptável que tem. A gente tem algumas coisas a aprender com a geração Alfa. Talvez essa parte deles de querer viver mais para sua mente, para o seu espírito. Isso é muito bacana. Eu admiro isso na geração Alfa. Mas isso não transforma, isso não cria legado. E hoje na escola, por exemplo, você vê os professores sofrem muito, né? Porque é uma geração do sabe tudo. Então, a pessoa acha que o Google é o máximo. Outro dia, numa palestra também, um garoto resolveu me dar uma aula de medicina, uma
parte da minha palestra. Aí ele abriu lá e falou. Eu falei, onde é que você está vendo isso? Ele falou assim, aqui no Google. Eu falei, olha, se você olhar no pé do meu slide, tem o CRM do médico americano que criou essa ideia. Qual é o CRM do Google? A gente precisa entender que nós precisamos ainda do acadêmico, do certificado. Então, essa geração, por outro caso, que eu vou te narrar alguns casos aqui muito interessantes, se você permitir, numa faculdade também, o rapaz falou assim para mim, o senhor acha que o senhor é um influencer? Com tanto seguidor? Eu falei, não, eu sou professor. Né? Eu não sou influencer, eu sou um professor. Por quê? Porque se você analisar o influencer, isso começou com as pessoas que não conseguiam colocação no mercado nenhum. Então a mídia social deu voz a isso. Agora, qual é a certificação desse influencer? Aí nisso um outro me pergunta assim, um outro momento, mas seu Romão, eu ganho mais do que um médico dando dicas de saúde. Eu falei, mas se o teu filho fosse operar o cérebro hoje, você operaria? Porque você é um influencer da medicina? Excelente pergunta, lógico, né? Claro que não, você não sabe nada, você não foi certificado para isso. E se tentar, vai matar o seu filho e vai ser preso. Então, isso ainda, esse é um legado que as gerações deixaram, né? Então, o influencer, ele ótimo, maravilhoso. Só que a gente tem que entender o seguinte, qual é a certificação para você falar o que você está falando? Eu estudo a minha vida toda, tenho vários diplomas internacionais, continuo estudando, estudei nas melhores universidades aqui do Brasil, e o aprendizado é o caminho. O aprendizado te certifica, te dá possibilidade. Médico sem diploma ou pseudo-médico, olha aí o que está acontecendo no mundo da medicina. Sábado agora eu participei de um congresso de saúde na Associação Paulista de Imprensa e o assunto foi pauta, quer dizer, as tragédias dos médicos que atuam, sendo médicos e não capacitados, né, não sendo médicos, tirando a vida de pessoas e de famílias que perdem essas pessoas. É importante se certificar, mas eu vou aprender coisa que eu nunca vou usar na vida. Esse é um outro ponto que os jovens perguntam muito nas universidades. Na realidade, Sônia, nós não aprendemos coisas que não vamos usar na vida por nada. Esse método desenvolveu o nosso cognitivo. A gente chegou até aqui. Se a gente parar de aprender coisas que a gente não vai usar na vida, a gente vai retroagir no nosso cognitivo, e eu vou te dar uma prova disso. A geração alfa tem 40% menos vocabulário do que a geração Y. Em relação à geração... Né? Engraçado que agora você está levantando algo que eu acredito que quem está nos acompanhando nem parou para pensar nessa situação, nessa realidade. De fato, essa geração, agora você está me falando assim, eu estou parando para pensar mesmo, nessa geração, ela não está construindo, né? Elas não estão entendendo a proposta do estudo, dos legados, né? Isso realmente faz a gente pensar, nossa, aonde que está indo a humanidade, vamos dizer assim. Isso que você falou realmente é alarmante. Para você que está em casa também, é muito legal você interagir sobre isso, você realmente já parou para pensar sobre esse assunto. De fato, essa questão das pessoas acharem que não precisa ter certificação, não precisa aprender com outros profissionais, com pessoas experientes, e isso é um engano, porque todos nós precisamos de professores, nós precisamos de bons mentores para poder, né, trabalhar a nossa melhor performance e, de fato, fazer, né, sentido aquilo que, de alguma forma, vai estar sendo, né, colocado ali, ou profissionalmente, de alguma forma, né? Ai, meu Deus, César,
Realmente, assim, eu falo, nossa, o tempo passa muito rápido aqui no Pautas da Tarde. Você levantou algo que vai dar aquele gostinho de quero mais para quem está nos acompanhando. Eu vou pedir para você, para a gente marcar uma outra pauta, para nós estarmos estendendo um pouco mais esse assunto específico aí dessas gerações, desses legados, porque isso realmente vale a pena a gente colocar em uma outra pauta, até para a gente desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. E lógico, né? Eu tenho que te agradecer mais uma vez por fazer parte aqui do Pautas à Tarde. Obrigado, querido. Estarei sempre à sua disposição, acompanhando o seu sucesso, desejando a você cada vez mais sucesso. Lembrando aí aos seus telespectadores que os meus livros podem ser encontrados todos lá na Amazon. O meu Instagram é Romão César. Já que você falou da Amazon, eu vou mostrar aqui, gente. Olha só, esse livro aqui, ó. O livro A Semente de Deus, né? César, fala um pouquinho sobre ele, aonde as pessoas podem estar encontrando essa preciosidade aqui. Olha, hoje, uma das coisas que a tecnologia melhorou muito, né, foi a facilidade das pessoas encontrarem coisas, né? Isso ficou muito bacana hoje. É uma coisa que eu admiro, respeito e congratulo a tecnologia por isso. Os meus livros, a maneira mais fácil é a Amazon, né? Stand virtual. Hoje, nos sites de venda de livros aí. Aliás, nós estamos com menos livrarias, menos leitores, menos livros vendidos. As pessoas estão lendo cada vez menos livros. Têm lido muita porcaria, na realidade. Então, verdade. E achando que é verdade. Boa parte do que está no TikTok, principalmente de assunto bíblico, é inventado. Muita coisa que está lá não aconteceu. Eu vejo as pessoas usando e compartilhando como se aquilo fosse uma grande realidade. Mas eu estou aí à sua disposição para quando você quiser, minha amiga. Fale para quem está nos acompanhando onde elas podem encontrar os seus conteúdos, suas redes sociais. Olha, você pode também no fantástico Instagram ético, né? Vamos falar assim, é uma ferramenta maravilhosa, mas tem quem tem que usar ética, né? Exato. É o Romão César. Ali eu posto todo dia praticamente conteúdo, você acompanha a minha carreira, acompanha meus livros, minhas ideias. O meu canal do YouTube é muito bacana também, eu tenho praticamente 1000 vídeos. Olha que interessante, Sônia. Eu tenho legal. 1000 vídeos no meu canal do YouTube. Você pode, querido telespectador, querida telespectadora, assistir o César Romão por 3 anos, sem interrupção e sem repetição. São 1000 vídeos, se você assistir um por dia. Olha só, gente. Enfim, olha, César, eu só tenho que te agradecer, muito obrigada pela sua participação. Vamos sim marcar um outro momento, uma outra pauta para falar desse assunto específico, que eu acho que ele é fantástico também. O que nós abordamos hoje já é realmente uma sementinha plantada para quem está nos acompanhando, já faz pensar. O que você abordou logo no finalzinho é extraordinário, vale a pena a gente separar um momento para essa pauta específica e depois, lógico, nós vamos falar mais ainda sobre esse livro aqui, tá bom? Enfim, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte, foi um prazer. Obrigada. E para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua participação. Bom, como vocês viram, o assunto é muito, né? Realmente é um assunto que dá o que falar. Existem essas questões de geração em geração. Eu vou combinar com César Romão para estar vindo aqui mais vezes para nós falarmos sobre esses assuntos e colocarmos aí, né, ele poder como profissional colocar um pouco dessas soluções que de fato pode ser possível amenizar esses impactos. Enfim, muito obrigada pela sua participação. Aproveite, se você não inscreveu ainda, por favor, se inscreva nesse canal, dá o like se você gostou desse conteúdo, coloque aqui nos comentários, né, se você já sentiu esses impactos, se você já sentiu esses desafios, enfim, tem muito conteúdo bom para ser compartilhado com você. Se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilhe, enfim, tudo que é feito aqui é pra você. Lembrando que todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, estaremos aqui ao vivo para você, a partir das 14 horas, no Pautas da Tarde. Até o próximo, tchau, tchau!